polish or try to achieve something by his intelligence. See, Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência. Vem? and when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. And there, what causes trouble? Right there, see? E aí que está a causa do problema. Vem aí, vem. He tries to make it out in himself. Ele tenta fazer isso por si mesmo. As I spoke here not long ago, I visited the tabernacle. Como eu falei aqui há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo, That God is so great, he can become so simple. que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Now see, when we get great, we can't be simple. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. See, we know too much. Bem, nós sabemos muito. And we got that, oh, it's just got to be this way, the way we say it, or it isn't all, see? E nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isso de modo algum. Veja, Well, that way we miss God. bem, desta forma perdemos a Deus. But if a man could get, a great man, could just get greater and greater and keep on getting greater, what would he do? Mas se um homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? He'd just become right straight back again and so humble Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez and so simple that people walk over the top of him and not know. e tão simples até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria. The great person that's in their midst. Vem, a grande pessoa que está no meio delas, Just the same thing as we do. exatamente a mesma coisa como fazemos. We measure an electron, we split an atom, Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo and we send a message to the moon and walk over common grass that we know nothing about. nós enviamos uma mensagem para a Lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. Right. The little flower, no one can explain or can find the life that hides in that little seed down in the earth to bring forth the flower next year. Isso é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. A common blade of grass. Uma lâmina comum de grama. All the scientists in the world couldn't make one sprig of the grass. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, Not one blade. See? nem uma folha. Vem, You can't do it because it holds life. você não pode fazer isso porque ela contém vida. Aleluia. Bom dia com Jesus. Se nós levar essa parte espiritual para o natural, seria bem difícil, né? Se chegasse um homem aí na porta, medindo aí 3 metros e um pouquinho, como ele entraria? Ele é um baita-homem, é grandão, sujeito. Como ele entraria nesta porta? Teria cadeira para ele se sentar? Só teria orgulho, porque mais nada. Ele nem na porta ele não poderia entrar. E assim é a parte espiritual. Quanto mais nós crescemos, mais humilde temos que ser. O irmão Branda tem, dá licença, pastor, o irmão Branda tem umas expressões que a gente fica assim parado. Ele disse, seja tão humilde assim. Use o chapéu daquele mexicano, daquele grandão, bem alto, seja um baita-homem, e consiga andar debaixo de uma lajota dessa, de um piso, como uma formiga.
aí você se torna grande. É meio difícil, né? Mas é a expressão de um profeta. Senhor Jesus, eu preciso crescer, ó Pai. Porque a ordem da Bíblia, a ordem de Deus, é o incentivo do nosso profeta. Nós não podemos ser criança, como o pastor tem falado algumas vezes. Nós não somos nem uma ovelha bobinha. Nós temos que ser uma ovelha grande, cabeça erguida, produzindo bastante lã, mas andarmos de cabeça baixa. Nunca me sai da ideia como Davi. Davi ungia a cabeça de suas ovelhas. Ó Deus, unge nossa cabeça, Pai, para que nem uma serpente nada venha nos atingir. Aqui estamos esta manhã para louvar e bendizer o teu nome, porque é digno de honra e de glória, no nome santo de Jesus Cristo. Tanta coisa boa, né, que o Brando deixou para nós. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, bom Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Você quer anotar a escritura que vai ser usada nesta manhã? Será no livro de São João, capítulo 4, a partir do versículo 14 e 23 a 23, né? Livro, a carta de João 4, 14 ao 23. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Monquia comunica que não pôde estar nesta manhã e nós estamos aqui para louvar o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o nosso cantor, a de número 287. Quão bondoso amigo é Cristo. Aleluia. Vamos cantar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda aqui levemos os cuidados ao Senhor.
derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e novo futuro, nele podemos alcançar. Aleluia! Graças a Deus. Vamos ainda cantar o 250. Meu caminho ponho em tuas mãos. É as mãos mais seguras que você pode colocar a sua vida. Meu caminho ponho em suas mãos, nela deixo estar minha oração, nessas santas mãos estão gravadas meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer se não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Foi na dura cruz quem me morreu, que das cicatrizes receber. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito estar. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal, que meu próprio céu nos lembra ao mar. Para sempre estável nome, gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Graças a Deus. Nós vamos ler o Salmo. Se colocamos em pé, mão para cima, Pai Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo de número 43. Salmo 43. A oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Oremos. Paz-me e justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra gente ímpia,
livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque ando latulando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus e a minha grande alegria, e com harpas te louvarei, como a Deus e Deus. Todos, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face, a Deus meu. Aí de pé, nós vamos, se tem algum pedido de oração, nós não temos o livro de oração, mas se você tem um pedido, faça conhecido nesse momento diante de Deus. Vamos lembrar ainda da irmã Laura, né, que ainda continua hospitalizada. E se você tem uma necessidade, faça conhecido diante de Deus nesse momento. Irmão Daniel, faz a oração pelos pedidos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez chegamos, Senhor, à Tua presença, Senhor, e viemos neste momento, Senhor, lembrar dos nossos irmãos, Pai, que precisam de Ti. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Mas neste momento, Senhor, estão com alguma aflição, alguma doença, Pai, que não é deles, Senhor. Repreendemos tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles possam ter a fé, Senhor, a fé de Abraão, Senhor, em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos apresentamos a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Ainda vamos cantar mais um hino, o de número 191. Confio em Deus, aonde quer que eu vá. Você confia nele? Amém. Continue. Ele cuida de cada um de nós. Lá confio em Deus, aonde quer que eu vá. Na terra, filhos, florear no mar, e seja pois aonde for, confio em Deus.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Neste momento nós vamos inclinar nossas cabeças e sobre o solo somente vamos ouvir a palavra de Deus. Maravilhoso e eterno Deus, nos chegamos a Ti neste momento, oferecendo nossa vida, Senhor, oferecendo nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco, Pai, esquecendo de todas as coisas lá de fora. Entramos na Tua presença, Senhor, com hinos, com louvores, e agora, Senhor, nos dedicamos para ouvir a Tua palavra e que o Senhor fale conosco, Pai. Fale comigo, Senhor. É o que eu preciso do Senhor, como cada irmão aqui que está nesta manhã, crendo que o Senhor é o Deus que dará aquilo que nós necessitamos, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém? Nós tivemos ontem à noite, um culto em Trindade do Sul, onde nós tivemos a Santa Ceia do Senhor com os irmãos ali. E meditamos na mensagem as realidades de um Deus, as realidades infalíveis do Deus vivo. Uma mensagem muito tremenda e Deus nos abençoe ricamente. Quinta-feira nós estivemos em Salto do Jacuí, onde também tivemos um bom momento ali com os irmãos, e falando sobre Deus aperfeiçoa a sua igreja. E hoje nós vamos dar sequência a essa mensagem, as realidades de um Deus infalível, do Deus vivo, Mas eu queria deixar alguma coisa aqui do profeta, conselhos de Deus. Amém? Conselhos de Deus para nós. E falando sobre mães. Mães à moda antiga. Se preocupa com sua família. Irmão Brana fala isso na mensagem Ensinamento sobre Moisés. E ele disse: não há nada mais dócil na terra, pelo que sabemos, do que uma verdadeira e genuína mãe. Deus abençoe sua nobre alma. Uma verdadeira mãe verdadeira. Mas temos tantas substitutas hoje, quer dizer, muitas substitutas, que são chamadas de mãe, que não são mães. São apenas mulheres que têm filhos, mas não mães. Uma mãe à moda antiga é uma que se preocupa com a sua família. Isso aqui é ensinamento do profeta de Deus para nós. E ele diz: porque uma mãe tem um significado diferente, eu penso nisso. Aí o Pombrana vem falando, numa outra mensagem, ele diz assim:
os valores do lar. Um lar é a ordem da casa. O lar é a ordem da casa. Passando pelas ruas, muitas vezes, vemos uma casa. E às vezes dizemos, não é este um lar adorável? Você passa e olha, será que não é um lar adorável? Agora, isso pode parecer uma casa adorável, mas o lar é uma ordem da casa. O lar é uma ordem da casa. Você vê a ordem que está nela, a ordem da família. Coisa linda, né? Você chegar num lugar onde há uma família que tem uma casa em ordem. Amém? Onde você vê todas as coisas nos lugares certos, tudo organizado. Você vê aqui tem uma verdadeira mãe, uma pessoa que realmente ensina. Amém? Então o irmão Brando vem trazendo sobre isso. O que é o lar? Uma família. É um lar onde tem ordem. Você vê a ordem dela, o que está nela, a ordem da família, a maneira que eles se comportam, a maneira que se trata um ao outro. E é como eu penso que é a casa de Deus. Não é o templo bonito, não é a casa, as paredes. Porque às vezes as coisas é bonito por fora, mas por dentro Deus tem a misericórdia, né? Então o profeta vem nos mostrando assim que não é a parte exterior, mas o interior. Amém? Então eu disse, eu penso, não é tanto o templo bonito, o qual apreciamos, mas a ordem que está dentro. E isso nós temos aprendido com o profeta. A casa de Deus é um lugar de ordem. O profeta de Deus pregou a mensagem, ordem da igreja, mostrando as coisas para nós, nos dando um ensinamento, saber que nós não podemos estar correndo, tentando atrapalhar outro que está ao nosso redor. Nós precisamos observar essas coisas. Que Deus nos ajude a nós, tanto nós cuidar do culto que nós estamos tendo, que é a casa de Deus, do que está sendo falado, e para não atrapalhar os outros. Então o profeta de Deus vem mostrando para nós isso aqui, Não é tanto o templo bonito o qual apreciamos, mas a ordem que está dentro dele. Graças a Deus, eu agradeço pela igreja que Deus tem nos dado. Que Deus tem nos está colocando cada vez melhor, mais em ordem. E Ele vem nos mostrando isso. Que tipo de ordem eles têm? Eles são realmente cristãos. Realmente adoram o Senhor, realmente o amam. Esta é a casa de correção. Um evangelho sempre pregado e acompanhado por sinais que Jesus nos deu e que nós seguiram. Eu tenho certeza que essa é a maneira que é aqui nesse templo. Amém? Que Deus nos ajude e nos conserve isso. Mas o profeta fala numa outra mensagem, que é citações, falando sobre famílias, e ele fala, vida do lar tão descuidada. Que nós temos que cuidar, irmão, é que nunca Deus saia do nosso lar. Nós temos que observar isso. Não podemos deixar as coisas, a Bíblia para trás. A leitura, ontem nós falamos um pouco sobre isso, a importância de você ler a Bíblia com a sua família, ter um momento de adoração,
ter o tempo. Nós temos tanto tempo para tantas coisas, irmãos. Não é verdade isso? Temos tempo para trabalhar, temos tempo para tirar um lazer, temos tempo para tomar um chimarrão, nos gaúchos aqui, vamos tomar um chimarrão, conversar, sair, mas nós devemos ter um tempo para Deus. Tirar um tempo para Deus e dizer, Senhor, esse é o tempo que eu tirei para Ti. Eu quero Te adorar. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Então o profeta diz que a vida do lar tão descuidada. Ele disse, e também temos uma crise na vida do lar. Aparentemente essa vida do lar está por chegar ao seu fim. Aonde existe um verdadeiro lar é somente os cristãos. Vocês sabiam disso? Os cristãos têm um verdadeiro lar. O mundo não tem mais lar. Mas ainda há um povo que tem um lar. E é o povo que é nascido de novo, que crê na mensagem do profeta de Deus. Mas o profeta diz que aparentemente a vida do lar está por chegar ao sem fim. Frequentemente um lar, o pai, o cabeça do lar, se sentava de manhã e falava da família, e todos eles pegavam a velha Bíblia da família e liam somente um pouquinho. Mas quem tem tempo de ler a Bíblia hoje para a família? A gente acorda, irmão, já sai pensando no trabalho. Vamos trabalhar, tem que trabalhar. Não é assim, irmãos? Deus tem misericórdia de nós, gente. O irmão Brana vem dizendo assim: o pai se assentava e falava com a sua família, todos pegavam a velha Bíblia e liam somente um pouquinho, e todos se reuniam ao redor da mesa e oravam. Você já não vê mais isso mais. E quando terminava o dia, a mãe tinha os pratos lavados. Olha, tinha ordem naquela casa. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Tinha os pratos lavados, todos eles se reuniam e liam um pouco mais da Bíblia e oravam antes de se deitar. A delinquência juvenil era certamente uma coisa difícil de encontrar naqueles dias. Os moços todos saíam aos campos para trabalhar, as moças ajudavam a mãe a lavar roupas no riacho. Hoje, irmão, para as filhas ajudar a mãe, às vezes tem que fazer uma briga. Ajuda, mãe, tem que ajudar. Bom, é uma das maiores desgraças que tem acontecido nesse tempo que nós estamos vivendo. Essa tecnologia. As pessoas ficam ali no telefone, é uma coisa, esquece das coisas. O que fazer? Mas Deus nos ajude a nós manter isso, manter esses princípios, para termos umas pessoas dedicadas, saber o que estão fazendo. Então o profeta vem mostrando isso para nós. A delinquência juvenil era certamente uma coisa difícil de encontrar naqueles dias. Eu agradeço a Deus pela mãe e pelo pai que Deus me deu. Eu sei que você também agradece por eles terem ensinado essas coisas, ensinado nós trabalhar, ensinado nós orar, ao levantar, orar ao deitar, ter aquele tempo de meditação na palavra de Deus. Fomos ensinados desta forma e somos agradecidos a Deus, ter essa responsabilidade com Deus. Irmão, um homem realmente que
tem responsabilidade com Deus, ele é um homem que tem responsabilidade com todas as coisas da sua vida. Verdade. É a mesma coisa na vida, no casal. Se o homem tem responsabilidade com Deus, ele tem responsabilidade com a sua esposa, os seus filhos. Mas temos que ter com Deus a principal coisa. Então o profeta vem mostrando isso para nós. Os outros todos saíram para os campos trabalhar. As moças ajudavam a mãe a lavar a roupa no riacho. Porém hoje, somente pressionaram um pequeno botão e todos os pratos estão prontos e não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler a Bíblia quando coloca as roupas na máquina de lavar roupa. E é outro detalhe ainda. Antigamente tinha um tanquinho que você botava lá, tinha que bater, torcer. Mas a coisa ficou tão moderna. E hoje você bota a roupa lá e ela sai seca. E não temos tempo. Os irmãos estão compreendendo? Deus nos ajude a nós valorizar o tempo que Deus tem nos dado e dar tempo para Deus. Aleluia. Então o irmão Branham diz assim: porém somente pressionaram um pequeno botão e todos os pratos estão prontos. A mãe entra no automóvel e vai para a festa, sai andando por ali nas ruas, e o trabalho tem sido feito por um trator e não temos senão um montão de gente preguiçosas e ociosas. E a vida do lar está tão descuidada a tal ponto que a Bíblia tem sido esquecida. Isso é o que o irmão Branham está dizendo para nós. E tem que procurar por uma hora para encontrar uma Bíblia. Em muitos lares da América. Vamos encontrar a Bíblia, vamos achar a Bíblia. Onde é que está a Bíblia? Quem leu a Bíblia hoje? Chega num lar ali e pergunta: tem uma Bíblia para nós ler? Olha a condição que a coisa tem chegado, irmãos. Deixa eu procurar, filha. Procura lá, filho. Procura lá. Onde está a Bíblia? Que isso seria a nossa vida. Os irmãos estão compreendendo como o irmão Branham vem trazendo isso? Isso, o mundo lá fora está vivendo isso. Mas nós damos graças a Deus por Deus ter nos aberto os nossos entendimentos e nós termos isso como nossa prioridade. E o irmão Branham diz na influência, mensagem influência, parágrafo, aqui não tem o parágrafo, mas ele diz assim: eu vou lhe dizer isso, eu penso hoje, nós temos tais crimes juvenis agitando através da nação, porque realmente eu penso que isso começou no lar. Eu penso que os pais começaram a afrouxar, e a criança tivesse sido criada em um bom lar, à moda antiga e religioso, eu não diria que tudo estaria acabado, mas certamente que não. Mas isso certamente daria à criança o tipo certo de influência. E eu penso muitas vezes em que lares onde crianças são criadas incorretamente, viver livre pelas ruas. Essa liberdade demais, irmão, Deus tenha misericórdia. Então o profeta vem mostrando para nós isso. E vive por si mesmo enquanto as mães estão em outro lugar. Eles não se importam com essa criança. Uma, outra, eles não amam e não lhe afeto, nem levam ao conhecimento. Ele é jovem e você tem que ensiná-lo a amar e respeitar a Bíblia. Amém. Amém? Que Deus nos ajude. São conselhos do profeta de Deus para nós. Vamos ler aqui em São João, Epepitas,
que Deus tem nos dado para nós, isso nos ajuda, viu? São João, capítulo 4, e versículo 14. Glória a Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Dizeste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Vejo, Senhor, que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai? Vós os que não adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim o adorem. Amém? Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. O profeta de Deus falou dessa mensagem, as realidades infalíveis do Deus vivo. Ele fala aqui sobre o mapa rodoviário, onde muito antigamente as pessoas usavam mapa. Acho que tem pessoas que ainda usam mapa. Quem já usou mapa? Sabe o que é o mapa? Mo Eliezer já usou muito mapa. E aquele que você tinha que, para conhecer o país, você viajando, você marcava as cidades aonde você ia chegar, o destino e as rotas que você tinha para ir. Você ia para Goiânia, você marcava todos os pontos da onde você tinha que passar para chegar lá. Mas o profeta de Deus fala que Deus deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário. E esse mapa rodoviário é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela sim nos leva na direção correta. Então o profeta diz aqui, no parágrafo 92, nós meditamos sobre isso em Trindade do Sul, mas eu quero dar sequência nessa mensagem com a graça de Deus. O parágrafo 92, ele diz: Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas o seguiam, muitas vezes por causa dos peixes e pães. As pessoas seguiam Jesus por causa das multiplicações. Nós vimos ontem que o Mombrana fala aqui, nessa mensagem, ele diz que as pessoas, elas estavam buscando uma religião. Elas queriam algo para que trouxesse libertação para eles, livrasse dos males, mas que elas podiam continuar a mesma vida. E aqui o profeta de Deus vem mostrando para nós que eles seguiam Jesus, uma multidão, mas só por causa dos peixes e pães, e pelo qual poderiam conseguir dele, e eles a deixou continuar. Sua popularidade começou a subir certa vez.
Porque, irmãos, se você parar de pensar, o que as pessoas hoje estão buscando é somente prosperidade, bênção, coisas naturais. E eles vão, enchem, as igrejas enchem, os estádios enchem, porque as pessoas estão procurando isso. E Jesus, quando estava fazendo esses milagres, o profeta diz, a sua popularidade começou a subir. Eram multidões de pessoas. E um certo dia ele reuniu, depois de alimentar 5.000, passou para outro lado do lago e um grupo se reuniu indo atrás deles e indo com ele. E ele disse, por que vieste? Não por causa dos milagres, mas por causa dos peixes e pães. Já nem era mais por causa dos milagres, mas por causa dos peixes e pães. Foi por isso que vieste. Alguns deles achavam que perderiam algo, você sabe? Se não fosse ver o que ele fez, mas apoiar isso, não, Senhor. Então Jesus, naquele mesmo capítulo 6 de João, começou a expor o Evangelho. Quando o Evangelho começou sendo pregado para aquele povo, para aquela multidão que estava seguindo Jesus, eles se ofenderam com ele. E dali em diante a sua popularidade começou a diminuir. 5.000 pessoas acompanhando Jesus. Tu imagina nessa rua, 5.000 pessoas e Jesus andando, e 5.000 pessoas andando atrás dele. Mas quando ele começou a pregar, começou o seu sermão, o Evangelho começou a ser pregado, então aquelas pessoas se ofenderam. E dali em diante começou a diminuir, a descer, e ele já não era o mesmo de então. E como um pregador moderno, alguém me disse, espere aí. Alguém falou para o irmão Branco, disse, você está ofendendo as pessoas com a sua pregação. Você não deve fazer isso. Agora, o pregador moderno diria, sim, talvez seja melhor eu observar o que o credo diz, entende? Talvez seja melhor eu olhar para ver o que a igreja diz sobre isso, pois eles podem me expulsar. Um pregador moderno pensa dessa forma. Nosso Senhor não foi assim. Nosso Senhor veio para fazer somente a vontade de Deus. Ele seguiu a palavra e qualquer um com Deus nele seguirá o mesmo caminho. Aleluia! Ele parou? Não, Senhor. Começou a diminuir a popularidade, começou a diminuir as pessoas. Jesus parou, o profeta diz, não. Sua popularidade foi diminuindo o tempo todo. Muitos não andavam mais com ele, se afastaram dele. No capítulo seguinte, mais alguns se foram. No caminho seguinte, mais alguns se foram. Onde ele estava? A caminho do Calvário. Mas ele parou? Não, Senhor. Ele nunca cedeu quanto à palavra de Deus de modo algum. Ele seguiu direto pela estrada. Ele foi pelo mapa rodoviário e havia uma estrada diante dele, e essa estrada ele devia trilhar. E o irmão Brana vem e diz assim, todo cristão que nasceu de novo tem uma estrada diante dele. Nós estamos no caminho. Você tem que seguir por essa estrada. E essa estrada tem sinais. Ela é sinalizada por Deus.
está sinalizada pelo sangue, e o Espírito Santo sempre vive no sangue. Pois através do sangue tem vida. E a célula do sangue é a célula de vida. Agora nós o seguimos então e vemos como um mapa rodoviário nos dirige, mostra para onde estamos indo. Irmão, a palavra de Deus é tudo para nós. Ela nos dirige. Ela mostra o caminho para nós. Por isso que o verdadeiro cristão não desvia do caminho. Ele tem uma rota traçada por Deus. E essa é a certeza, irmão. Já pensou você andando sem saber para onde você vai? Se tem uma coisa, irmão, que uma noiva tem conhecimento, é saber para onde ela vai. Tem que ter certeza. Você está no caminho? Se não está no caminho, tem que procurar o caminho. Agora, se você tem certeza do caminho, vamos pelo caminho. Então o profeta disse: sempre foi assim. E nós vemos como o mapa rodoviário nos dirige, nos mostra para onde estamos indo, e sempre foi assim. E o caminho provido por Deus para nós, a palavra é o caminho provido por Deus para nós. E ele continua aqui: quando o homem chega ao ponto de ver a Escritura, e é por causa da popularidade, quando o homem chega ao ponto de ver a Escritura, e por causa da popularidade, por causa da sua filiação à igreja, por causa do povo, não permitir que ele pregue isso, esse homem nunca avançará com Deus. Você tem que voltar a pregar essa palavra, independente do que seja. Se não fizer, você está fazendo um desvio em algum lugar e afundará no charco de lodo do pecado, diz o profeta. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o irmão Brana diz assim: eu desafio qualquer pessoa. Para que, irmão Brana, que você vai desafiar? Ir lá na minha biblioteca, temos toda a história antiga que conheço, os pais pré-inicianos, os antigos escritos de Joséfo, as duas Babilônias de Islop, os livros dos mártires de Foz, muitos e muitos outros antigos. E nunca houve um tempo em que a igreja chegou ao ponto que parou em seu credo, que Deus não tenha levantado de novo. Ela fundou ali mesmo no charco de lodo. Isso mesmo. Isso nunca avançou espiritualmente. Nunca avançou e nunca avançará, porque não é o plano de Deus. O plano de Deus é a palavra de Deus. Amém. E o profeta continua aqui no 99, diz: o plano de Deus é o Espírito Santo. É a maneira provida por Deus a fazer as coisas. Note isso nos dias de Noé. O plano de Deus é sempre um caminho perseguido. Sempre há perseguições. A nossa vida aqui não é uma vida de descanso. Aqui na terra não tem paz. A paz vem do Senhor. Nós vamos para um lugar de paz. Noé, nos dias de Noé, eles tinham religião. Veja só, eles tinham religião. Eles tinham tido por 2000 anos, como nós temos o cristianismo. Havia críticos, e assim como agora. E Noé, nos dias de Noé, o que aconteceu? Vemos que Noé se pôs
naquela condição, na porta da arca, e construiu uma arca que era contrária a qualquer imaginação humana. Nunca tinha chovido, nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas Deus disse que ia chover. E esta era a palavra de Deus. Deus disse: prepare uma arca. E Noé preparou a arca e ficou naquela única porta e pregou a salvação. E aquele era o único remédio para a salvação. Mas o povo quis? Não. Que tipo ela é hoje? Há uma porta que leva a Deus. E essa porta é Cristo. Cristo é o Espírito Santo que vive em nós. E nós colocamos a porta da arca do Espírito e pregamos. Este é o caminho, o mesmo projeto de construção pela qual os demais vieram. O Evangelho é pregado. Noé foi o caminho provido por Deus. Nos dias da libertação, Moisés foi o caminho de Deus. Vejam um ministério sobrenatural. Um caminho, Noé tinha algo que era diferente. A mensagem que nós temos é algo diferente, irmãos. Diferente de todo mundo lá fora, de todas as religiões. Noé tinha a religião que era diferente de todas as demais. Ele tinha a palavra de Deus. As pessoas não estavam acostumadas com a palavra de Deus. Elas tinham seus credos. Elas tinham o que queriam. Eram credos que estavam ouvindo e não a palavra. Noé tinha a palavra de Deus. Moisés tinha a palavra independente que os demais tivessem. Moisés tinha o assim diz o Senhor. Veja o que provou isso. Ele fez sinais e milagres, e cada sinal e milagre tinha uma voz. Agora Deus disse: se não ouvir o primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. Agora, as pessoas hoje, como foram nos dias de Jesus, estão seguindo os milagres. O Brana vem falando, isso é uma realidade. As pessoas estão seguindo milagres. Uma pessoa vinha aqui ser curada, uma perna restabelecida, um morto ressuscitado, e a notícia correr pela cidade aqui. Amanhã terá um monte de pessoas aqui. As pessoas estão procurando milagres. Ou talvez ele faça algo que seja um pouco diferente, e não gostaríamos de perder isso. Veja se ele consegue discernir este. Veja se ele consegue fazer assim, e assim que ele é assim que ele faz. Ele seguiu apenas pelos peixes e pães, mas quando se trata de se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, não querem nada a ver com isso mesmo. Então condenam você. Eles condenaram Jesus dizendo: tu pregas contrário a isso. Isso não o deteve, ele seguiu adiante. O irmão Brana fala aqui de um ministro, ele disse: um grande ministro, outro dia, impôs as mãos em mim. Ele deve ter colocado as mãos no profeta, de uma maneira. Ele impôs as mãos em mim e disse: vou orar pelo irmão Brana, para que nunca diga nada contra a maneira como essas pessoas estão vivendo nessas igrejas. Você já pensou a ousadia desse ministro? Vou orar por você, irmão Brana. Não fale mais contra a maneira que essas pessoas estão vivendo. Irmão, se você está vivendo uma vida cristã, continue vivendo. Se você está vivendo, se vista, irmã, como uma decente.
como a cristã verdadeira. Porque Deus quer assim. Amém? Nós somos diferentes do mundo. Às vezes nós olhamos, irmão, porque como as pessoas são influenciadas pelas outras. A nossa influência deve ser Cristo, a palavra. Ah, mas fulano lá passa a base nas unhas, eu também vou passar. Fulano lá usa correntinha, anel, também vou usar. Afaste-se disso. Oh, Deus poderoso. Fique com o mapa rodoviário. Fique com o que a palavra diz. Permaneça com isso. Irmão, nós estamos indo para o céu. E aí o homem disse assim, ó, irmão Brano, eu vou orar por você para que você não faça. Às vezes eu fico ouvindo o pastor Jonas pregar, eu disse, mas como ele se prega? Esse senhor prega tão forte. Você vê as fitas do pastor Joaquim antigas, você liga aqui a voz do profeta. Você vê o profeta de Deus falando, mas as pessoas não querem ouvir. Então, irmão, se você está ouvindo e você está lutando, lute. Faça o melhor. Faça mais. Faça o mais que você pode. Então, o irmão Brana vem dizendo assim, ó, esse homem que colocou, impôs as mãos sobre mim e disse, vou orar pelo irmão Brana, que você nunca diga nada contra as pessoas que estão vivendo nas igrejas. Ele disse, irmão Brana, o Senhor, o irmão vai fazer, o irmão vai deixar todas bravas com o irmão. Eu não queria que as pessoas ficassem bravas com o irmão Brana. E eu disse, como posso evitar isso, quando meu espírito mais interior e minha alma clama contra isso? E ele disse, eu não digo nada contra. Ele falou para o irmão Branco. E eu disse, o irmão não perde. O irmão não pode. O irmão tem milhões de dólares programados. O irmão precisa receber os dólares deles. Ele não falava porque ele tinha dinheiro para receber das pessoas. E o irmão Branham disse, eu não preciso tê-los. A única coisa que eu preciso é o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Só isso que precisamos. Firme-se na verdade. Não importa quantas denominações vão contra ela, ainda é a palavra de Deus. Os céus, a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Senhor. Qualquer que tirar qualquer coisa desse livro, será tirado do livro da vida para ele. Tirar uma só palavra, não cumpri-la, Deus tenha misericórdia. Creio nela exatamente da maneira que o mapa diz. Isto, o caminho de Deus. Moisés tinha os sinais, ele provou que era servo de Deus. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o plano de Deus trabalhar através do homem. Você crê nisso? Deus trabalha através do homem e ele fez o homem seu ajudante na terra. E ele fez do homem um Deus menor. Irmão, quando você entender quem você é, as coisas vão ficar diferentes. Você conhecer quem você é. Você sabe quem você é? Você tem certeza que você sabe quem você é? Um filho de Deus. Aonde Deus
Criador dos céus e da terra habita. Aonde o Espírito Santo habita. E o profeta diz nessa mensagem mesmo que nós lemos ontem. O profeta diz que o Espírito Santo não se comporta mal em uma pessoa. E se comporta bem em outra. Ele sempre se comporta bem. O Espírito Santo não muda. Aleluia, Ele é o próprio Deus morando em nós. E quando Ele está morando em nós, Ele controla a nossa vida. Então esses desejos que muitas vezes nós temos, quem está controlando? Quem está dirigindo? Quem está colocando esse desejo de colocar uma saia curta? Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está trazendo essas coisas. Se não é o Espírito Santo, nós sempre dizemos, é o inimigo, é Satanás. E o profeta diz que Pedro não era convertido. Ele era um homem, o profeta diz nessa mesma mensagem, disse, Pedro não era convertido e ele chegou a negar Jesus. Sendo um homem escolhido por Deus. Já era um pregador, expulsava demônios. E ainda não era convertido. Somente quando nós recebemos o Espírito Santo é que nós se tornamos um convertido. É algo que muda. Aleluia, é lá dentro, é lá de dentro para fora. Mas o irmão Branham continua dizendo, já estou terminando aqui. Mas veja só o que o profeta de Deus diz. Deus gosta de trabalhar e o homem é o ajudante de Deus. E Deus fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Você é um Deus. É isso mesmo que o profeta diz. Agora já vimos que no ensino ultimamente de Gênesis 1, 26, quando era Elohim, o todo-suficiente que subsiste por si, e então nele havia atributos de Filho e Espírito Santo, não três deuses, mas três ofícios nele que devia viver nessa dispensação. Ele era um Salvador, ele era um Rei, ele era um Deus. Todas essas coisas se expressaram, são atributos de Deus. Veja, mas nele, no princípio. E quando Deus fez o homem à sua própria imagem, Ele colocou na terra como um Deus menor. Jesus declarou, disse, não está escrito na vossa lei, nas vossas leis, que vós sois deuses? Eles o chamaram deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, que foram profetas. Como podeis condenar-me quando digo que eu sou um filho de Deus? E ele disse, está vendo? Eles não conseguiram entender. Mas o homem foi colocado aqui no domínio sobre a terra e ele tinha tudo sob o controle. Quando Deus colocou o homem na terra, Adão. E Adão perdeu. Jesus provou que havia restaurado. E ele parou a natureza. Ele ressuscitou mortos. Ele fez tudo. E o mundo está gemendo hoje. A Bíblia diz, pela manifestações dos filhos de Deus, que Deus entre em seus filhos de novo em realidade. O mundo está gemendo. A natureza está gemendo. Esperando pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Deus em realidade
nos seus filhos. Eu vou repetir isso aqui para você entender, irmão. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso nós entender isso, irmãos. Jesus provou que havia restaurado o que Adão perdeu. E ele diz a natureza. Jesus, ele parou a natureza, falando, Criador. Ele ressuscitou mortos. Ele fez tudo. O mundo está gemendo hoje, a Bíblia diz, pela manifestação dos filhos de Deus. Aí, o irmão Brana fala que Deus entre em seus filhos de novo em realidade para tornar as coisas reais. E isto faz as pessoas tropeçar. Satanás não pode afastar deles a verdade. Olha o perigo aqui, irmãos. Por isso que tem um caminho, nós andamos no centro do caminho. Amém. O irmão Branco diz: Satanás não pode te afastar deles, deles a verdade. Ele torna fanáticos, joga-os para esse lado, daquele lado, e eles recebem todo tipo de coisa. O sangue, azeite, sensações, o que nem é bíblico. Mas o profeta dá o conselho aqui para nós, ele diz: siga o projeto. Amém. Fique na rodovia. Amém. Fique com a escritura. Não deixe isso. Isso é por isso que Jesus veio, para que o homem não fosse enganado e se desviasse, mas permanecesse bem na palavra. São Paulo disse: se o anjo vier do céu e anunciar outro evangelho, além desse que foi anunciado, seja anátema. O próprio Paulo, o apóstolo São Paulo, você viu o que ele pregou? Quem gostaria de ter Paulo como pastor? Amém. Amém? Você tem. Porque o que Paulo pregou, nós estamos pregando. Aleluia! Isso é maravilhoso pensar nisso. Mas quem gostaria de ter Paulo na sua igreja? Ensinando as mulheres, ensinando os homens, os maridos, os servos, as crianças, os filhos. Paulo ensinou. Oh, grande. Aleluia! Paulo disse, e ele mesmo disse: se o anjo vir do céu ensinar outra coisa, falar algo diferente do que já foi falado, ele disse: seja anátema. Veja só. Ora, Satanás desceu ao jardim do Éden como um anjo de luz e disse a Eva, ora, ele nunca negou e disse: bem, tudo bem, claro, Deus disse, mas você sabe, você terá luz. Temos tantas luzes de Eva hoje, e luzes de Satanás, vê coisas, a Bíblia diz, no último dia que o diabo se transformaria em anjos de luz. Quem são anjos hoje? São pregadores. O diabo se transformando em anjo de luz. Irmão, isso aqui dá temor no nosso coração. Por isso que nós temos que Deus tem que dar graça para nós. Saber o que nós estamos ouvindo. Quem está falando conosco? É anjo de luz. Mas que tipo de luz? Veja, temos tantas luzes de Eva hoje, e luzes de Satanás. Veja, coisas, a Bíblia diz nos últimos dias, o diabo se transformaria em anjos de luz. Todos esses credos e iluminações aqui, toda essa bobagem acontecendo, sendo que metade disso não tem praticamente nenhuma escritura nela. Mas
fique na rodoviária. Fique na rodovia. Fique no mapa rodoviário. Vão pelo caminho que os discípulos percorreram. Vão pela palavra que eles pregaram. Viva lá e testifique dela. Sei que é verdade. Sinais dos últimos dias. Deus vivendo no homem. Este é o plano de Deus. Você foi abençoado, eu fui abençoado. Nós paramos aqui no parágrafo 117. Isso é o suficiente para nós voltar para nossas casas satisfeitos. Saber que Deus está operando as realidades de Deus, do Deus vivo na sua igreja. Deus quer viver em você, agir através de você. E é isso que Ele está te levando. Amém? Vamos nos colocar em pé e agradecer ao nosso Deus. O irmão Daniel faz a oração final, despede os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, Pai Celestial, oramos, pedimos para o Senhor falar conosco, Pai, que o Senhor tem falado em nossos corações, que nós possamos, Pai, permanecer nessa rodovia, Senhor, que é a Tua Palavra, Senhor, que chegaremos ali, Senhor, pela fé, Senhor, confiando unicamente no Senhor. Neste momento, levantamos nossas mãos, Senhor, em favor do nosso pastor, teu servo, Senhor. Que o Senhor continue usando teu filho, Senhor, em bem ao prol de cada um de nós, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue guardando cada um de nós. Nos dê um retorno, Pai, às nossas residências, Senhor. E se houver amanhã, Senhor, estaremos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males desta manhã e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Despeça do seu irmão e até amanhã às 19h30. Amém.